rapaziada, vim trazer aqui os personagens mais poderosos de cada desenho animado, não é mais de anime, tá? Se vocês quiserem ver do anime, deixa aqui nos cards pra vocês assistirem e bora lá ver. E, mano, eu tô curioso porque talvez eu discorde de alguns, hein? Vamos ver se eu vou discordar ou não. Deixa aí nos comentários. Bora lá? Em 1, 2, 3. Acho que é só nos animes onde se pode encontrar um monte de personagens poderosos, porque até mesmo nos desenhos animados ocidentais, até mesmo nos mais infantis, tem aqueles personagens Ele tá lutando com Zeus? super apelões. Mas dentre tantos personagens poderosos, todo desenho sempre tem um personagem que se destaca dos demais e que se quiser ainda acaba solando todos os outros, spoiler, como é o caso do Popeye ou do Máscara, por exemplo. Porém, esses são exemplos fáceis de lembrar, pois tem muitos desenhos que nem sempre é tão simples apontar o personagem mais forte, como em Os Simpsons, Rick and Morty e até Bob Esponja. Sim, você ouviu direito, Bob Esponja. Até mesmo em um desenho bobinho desses, existe um personagem capaz de apagar um universo inteiro só usando um único barbante. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer qual é o personagem mais poderoso de cada desenho animado. Vamos descobrir quais são esses personagens tão poderosos que se escondem na inocência de uma simples animação infantil. E antes de você conhecer o personagem mais poderoso de cada desenho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou como seria conversar de verdade com o seu personagem favorito? Você está fazendo o que eu acho que você está fazendo? Uma propaganda, seu safado. Bora lá, o link do vídeo original tá aqui na descrição. As meninas super poderosas praticamente enfrentam mais super vilões do que a quantidade de vezes que você respira. Então, decidir qual desses milhares de inimigos seria o mais forte é um grande desafio. Pra quem assistiu a série, talvez ache que as próprias meninas são os personagens mais poderosos. Vermelho? Ou talvez sejam os meninos desordeiros, que são suas variantes masculinas e cruéis. Mas mesmo nesse cartoon tão inocente, existe um vilão tão cruel, tão sinistro, tão desprezível, que até mesmo pronunciar o seu nome causa temor no coração das pessoas. A única maneira segura de se referir a este rei das trevas é simplesmente como ele. Pouco se sabe sobre o que ele é realmente e quais são suas origens, mas é provável que ele seja o próprio diabo do universo de meninas superpoderosas, já que apenas o menor índice de caos e tristeza já o deixa alegre, enquanto qualquer sinal de felicidade já o irrita. Sua lista de poderes é enorme, e é seguro dizer que ele possui inúmeros outros poderes, além dos que já demonstrou na série, o que só faz dele a ameaça mais assustadora já enfrentada pelas meninas. Seus poderes incluem possessão de objetos, mudança de forma, manipular elementos na natureza, invocar monstros, criar vida, manipular sonhos, manipulação da realidade e até ressuscitar pessoas. E claro, essa lista consegue muito mais além. No entanto, por mais que seja totalmente capaz de enfrentar quem quiser no mano a mano, ele, na maioria das vezes, prefere criar planos mirabolantes ou apenas manipular as suas vítimas psicologicamente à distância, para que elas se destruam sozinhas ou umas às outras. Porém, esses planos e influências à distância é o que torna as meninas superpoderosas capazes de vencê-lo, pois basta ser mais inteligente do que ele para superar todas as suas táticas, ou ter a mente sã e forte para resistir à sua conversa manipuladora. Agora, caso ele queira bater de frente, apenas a força bruta e um trabalho em equipe perfeito são capazes de derrotar esse rei das trevas. Vou ganhar dele, ó. Steve Universo, vou chutar que seja a mãe do Steve. Ou o Steve adulto, não sei, vou chutar. Porque eu me lembro, tá? Em Universo, temos vários personagens poderosos, como é o caso das Gems, seres humanoides feitos de pedras preciosas. E já vale deixar claro aqui, que como estamos considerando apenas um personagem para ser o mais forte do desenho, vamos deixar de lado as fusões de Steven Universo, já que todas elas envolvem mais de um personagem. Mas fica aqui nossas menções honrosas às fusões Obsidiana, Alexandrite e Adrusa, que além de fusão, é literalmente uma Geo Armor. Mas agora, quem você acha que seria a Gem mais poderosa de todas? Bom, sabemos que as diamantes estão no topo da hierarquia das gems, mas qual delas seria a mais forte da série? Branca? Cada diamante do planeta natal das gems é única e as quatro juntas se completam num equilíbrio perfeito, formando a grande autoridade diamante. Muitos podem achar que a diamante branco é a mais forte, pelo fato dela ter sido a líder das outras diamantes, mas acontece que ela foi superada por um personagem que tinha um potencial que esteve adormecido por muito tempo em toda a série, e é claro,
Esse alguém é o próprio protagonista, Steven. Como ele herdou o diamante rosa de sua mãe, que podemos ver no lugar do seu umbigo, Steven sempre teve acesso a uma enorme lista de poderes que ele foi despertando ao longo da sua vida. Mesmo com 13 anos, ele já sabia conjurar e usar o seu escudo com maestria, e tinha acesso a outros poderes como levitação, dar vida a objetos, transferir sua consciência a outras pessoas, alterar a própria idade, curar o mais grave dos ferimentos e até ressuscitar pessoas, o que também gerava uma dimensão de bolso no cabelo da pessoa revivida. Já nos eventos de Steven Universo Futuro, onde o rapaz estava agora com seus 16 anos, ele despertou novos poderes e liberou todo o seu potencial adulto, de diamante rosa. Ele agora tinha super força, velocidade supersônica, podia gerar barreiras indestrutíveis, gritos supersônicos capazes de rachar a pedra de uma gem e o mais assustador de tudo, a corrupção da sua gem. Por mais casca grossa ou poderosa que uma gem fosse, ela nunca conseguiria reverter a sua própria corrupção quando sofria esse trágico destino, mas Steven mostrou que pode sair desse estado caso a sua mente se acalme o suficiente. Sem falar que sua forma corrompida é ridiculamente poderosa e já superou a força das diamantes e a própria Drusa. Então, não tem por que duvidar que o nosso amante do biscoito gatinho é o mais poderoso de toda a sua série. Eu não sabia disso. Eu só tinha assistido poucos episódios de Steve. Na série de O Incrível Mundo de Gumball, a Toon Force está presente em quase todos os personagens, mas tem alguns deles que conseguem ir além do que esse recurso narrativo oferece nesse universo. E quem você acha que é o mais apelão aqui? Talvez o Ricardo, por conseguir desmantelar a realidade caso ele consiga um emprego? Ou o Larry, que ao contrário do Ricardo, pode causar um apocalipse global caso ele não tenha um emprego? Já sei, só pode ser o Rob, já que ele é um nêmesis da família Watterson e quase acabou com todos eles, certo? Só que não. O primeiro lugar vai pra mãe, que sobrevive até o chinelo virado no chão, Nicole Watterson. Desde quando nasceu, Nicole foi ensinada a ser a melhor em absolutamente tudo que faz, e parece que ela levou isso ao pé da letra, pois hoje em dia ela parece tem uma ser... cena que o cara pega e fala, eu não vou sair, aí ela pega ele, pô, ele olha no olho dela, aí do nada ele vê uma ruma de alma, o cara envelhece, meu irmão. Melhor do que qualquer ser vivo existente nesse universo. Sua agilidade é digna de um ninja altamente treinado, com vigor e mobilidade suficientes para correr acima de prédios, capacidade de derrotar múltiplos oponentes em um combate corpo a corpo e resistir a uma pilha de escombros caindo sobre sua cabeça. Mas Nicole também desenvolveu algumas habilidades que chegam a ser sobrenaturais, mesmo para os padrões de O Incrível Mundo de Gumball. Só sua força, por exemplo, pode derrotar um T-Rex no X1, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Outra habilidade da Senhora Watterson inclui usar um tipo de olhar da penitência, bem do estilo motoqueiro fantasma, se mover na velocidade da luz, gerar uma onda de choque extremamente destrutiva apenas com um estalar de dedos, ter um olhar de fogo, envelhecer pessoas só de olhar pra eles e se transformar em uma versão monstruosa de si mesma quando sua paciência chega a zero. Mas convenhamos, todas as mães do mundo podem desenvolver essas habilidades se quiserem. E como Nicole conseguiu despertar todo o potencial que uma mãe pode atingir, não há mais ninguém nesse universo que possa bater de frente com ela. Tá, esse aqui eu nunca assisti, tá? Posto que muitos vão dizer que o personagem mais poderoso de Star versus as forças do mal é a própria Star, já que além de protagonista, ela também é uma princesa com acesso a inúmeros feitiços graças ao seu livro de magias. Mas obviamente, tudo que está escrito naquele livro veio de algum lugar e foi escrito por alguém. Portanto, o escritor ou escritores do livro seriam os mais poderosos desse universo, certo? Se fosse em qualquer outra série, sim. Mas no caso de Star versus as forças do mal, o livro é o próprio escritor. No caso, ele pode se personificar no ser chamado Glossaric. Não dá pra dizer exatamente o que esse mago zoeiro realmente é, pois não sabemos muito das suas origens. No entanto, mesmo que ele seja um personagem cômico, também possui uma sabedoria imensurável, visto que ele é o primeiro ser vivo do universo e atuou como mentor de todas as outras rainhas de Melny que vieram antes da Star. Com toda essa sabedoria e instabilidade, Glossaric se torna uma entidade difícil de prever, e se quisesse, poderia usar os seus poderes para destruir um planeta ou até o próprio universo. Vamos agradecer por ele ser um pacifista. Falando em seus poderes, dá pra citarmos habilidades como criar matéria, telecinese, teleporte, levitação, projeção astral, onisciência, onipresença, anulação de magia, viajar no tempo, criar vida, super cura e, obviamente, sua imortalidade. Ele também é o... É tipo assim... Vamos criar um personagem, mano, mas ele tem que ser muito poderoso. O que a gente vai botar nele? Por que a gente não bota os poderes de Deus?
criador de outros personagens altamente poderosos na série, como Omnitroxus Prime, Romulus e até Ricapo. Por ser uma entidade quase tão antiga quanto o universo e por possuir uma lista de poderes praticamente impossível de mensurar, não tem por que você duvidar que esse velhinho aqui é o mais poderoso da essa série. Cena, véio. A Gravity Falls todo mundo sabe que é o triângulo lá, velho, que eu esqueci o nome. Você vai dizer que de todas as entidades malucas de Gravity Falls, a mais poderosa de todas é o Axolotl. E eu concordo com você. Mas como não temos muita informação disponível sobre esse ser multiversal, vamos ter que deixar ele de lado só dessa vez e colocar o triângulo mais carismático da série no seu lugar. O demônio dos sonhos, Bill Cipher. Esse carinha, por mais simplista que seja a sua aparência, foi capaz de destruir toda a dimensão 2D onde vivia. E por consequência, acabou ficando preso em uma dimensão decadente chamada Reino dos Pesadelos, onde passou a maior parte da série. Só que mesmo nessa dimensão, Bill ainda conseguia contatar humanos no mundo físico através dos seus sonhos. Durante o tempo em que esteve preso nesse reino etéreo, Bill só podia afetar o mundo material por meio de pactos com os humanos, onde ele possuía o corpo da vítima em troca de realizar alguns desejos. Porém, é quando Bill enfim ganha um corpo físico na terceira dimensão que vemos o real nível de seu poder, onde o demônio libera todo o seu potencial e inicia literalmente um apocalipse no mundo. Ou melhor, inicia o Estranhagedon. Aqui ele passa a fazer tudo o que era capaz de fazer no Reino dos Pesadelos, como distorcer a realidade, alterar o seu tamanho livremente, manipular o espaço e a matéria, ter onisciência sobre tudo, invocar demônios de outras dimensões, criar dimensões de bolso e até eliminar outras entidades dimensionais com a maior facilidade. No entanto, por mais apelão que pareça, Bill tem suas fraquezas. Inclusive, no livro do Bill lançado em 2024, descobrimos que ele tem aversão a coisas muito banais, como papel alumínio ou música de sintetizador. Vale mencionar que mesmo depois que Bill foi apagado da mente de Stan, o demônio continuou vivo após invocar Axolotl para ajudá-lo. E segundo as informações do livro do Bill, o triângulo segue fazendo terapia até hoje e deve levar só mais alguns bilhões de anos para se recuperar. Aqui, mano, é porque, tipo assim, todo personagem de Bob Esponja tem Toon Force, boy. Então, provavelmente, eu acho que seja o Bob Esponja, né, velho? Power Scaling de Bob Esponja pode ser resumido em apenas 2 palavras: Toon Force. Praticamente todos os personagens da série fizeram algum feito absurdo graças a Toon Force, mas apenas um deles conseguiu usar esse recurso ao máximo. Claro que esse alguém é o próprio Bob, mas com uma grande menção honrosa ao Patrick, que também já usou muito a Toon Force pra brincar com a realidade ao lado do seu amigo Esponja. Vamos começar então pelos feitos mais críveis do Bob Esponja, até irmos pras loucuras de manipulação da realidade. Acredite se quiser, mas o Bob é imortal, mesmo que seja fatiado em pedacinhos, amassado igual um papel. Eu acho assim, como é piada, eu acho que não deveria botar esses personagens, tá ligado? Porque, tipo assim, é impossível ganhar, pô. Até explodido por inteiro, nada disso é capaz de matá-lo. Ele também possui imunidade a golpes físicos por conseguir absorver todo o impacto com seu corpo de esponja. E mesmo que tenha um corpo macio, Bob também tem resistência o suficiente para derrubar paredes de concreto só de caminhar contra elas. Sua aparência também pode se alterar para de qualquer pessoa ou objeto que quiser. Ele pode aumentar o seu próprio corpo, pode realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, preparar milhares de hambúrgueres de siri em questão de segundos e sobreviver sem água e comida por um ano inteiro. Agora, o que essa inocente esponja que adora cantarolar ao caçar águas vivas fez com a realidade mal cabe nesse vídeo. O feito mais absurdo que você deve conhecer é o de acender uma fogueira debaixo d'água. Mas isso é só o começo. Bob Esponja também pode quebrar a quarta parede, criar dimensões de bolso, pilotar objetos imóveis como rochas, ficar invisível, criar 1 milhão de clones de si mesmo e possivelmente o seu feito mais absurdo, que foi apagar toda a Via Láctea usando um mísero barbante. De fato, a realidade é apenas um brinquedo nas mãos de Bob Esponja, e por mais que ele seja capaz de tantas coisas, ainda não consegue tirar sua própria carteira de motorista. Aí é foda. Todo tem... Aqui é o Rick, pô. Como aqui decidir nem tem qual é o personagem mais forte de uma animação onde existem infinitas versões dos mesmos personagens em universos alternativos? Bom, nós temos alguns candidatos. Talvez seja o Rick Prime, considerado um dos Ricks mais geniais por ter criado as viagens interdimensionais e por criar um dispositivo que apagou da existência a esposa de todos os Ricks de todos os universos possíveis. Ou o Rick C-137, considerado o mais inteligente e perigoso de todos, sendo que existe toda uma organização
supergaláctica que tem ele como inimigo. E a própria cidadela dos Ricks foi criada com a única intenção de localizar e eliminar essa variante. Muito se fala sobre a genialidade dos Ricks, mas existe um Mori que conseguiu ir além, superando a inteligência do próprio Rick e que se tornou, possivelmente, o ser mais inteligente e astuto de toda a obra. Claro que esse é ninguém menos do que o Evil Mori. Para pra pensar, em todos os universos tiveram pouquíssimos Moris que foram contra a vontade dos seus respectivos Ricks, sendo que a maioria deles continuaram sendo mortos ou substituídos por Moris alternativos. O único que teve a capacidade de ir contra essa tirania foi o Evil Mori. Isso é praticamente como tomar a pílula vermelha de Matrix. O rapazinho conseguiu não só eliminar o seu próprio Rick, como outros 27 Ricks pelo multiverso. Sua inteligência também se mostrou assustadora, pois ele foi capaz de manipular um exército inteiro de Ricks, hackeou a arma de portais do Rick C-137, se tornou presidente da cidadela, criou sua própria arma de portais e escapou da cidadela só na base da astúcia. Mas sua inteligência apenas aumentou após absorver o conhecimento de inúmeros Ricks do multiverso para si, possivelmente até do Rick Prime. Se acha que isso já é o suficiente para ser a maior ameaça ao multiverso de Rick and Morty, saiba que atualmente ele também possui o dispositivo Ômega, o equipamento criado por Rick Prime que pode eliminar todas as variantes de uma pessoa pelo multiverso. Essa foi a mesma arma usada para apagar a esposa de todos os Ricks. Então, se quisesse, Evil Mori poderia acabar com a tirania dos Ricks quando bem quisesse e libertar Agora, Rick and Morty é um desenho que eu sinto muito vontade de assistir também, velho. Os Moris do universo. Porém, ele só não faz isso porque não quer ter uma legião de Summers vingativas atrás dele. E claro, com todos os Ricks apagados, Evil Mori seria o único ser vivo que poderia ser comparável a um Rick. E isso não é algo que ele quer. Por ser o Mori mais Rick de todos os universos, sem dúvidas ele é o ser mais poderoso e perigoso na série. A raça dos titãs e dos colecionadores sempre foram vistas como as mais poderosas de toda a série de A Casa da Coruja. Mas acontece que ambas as raças já estão extintas ou desaparecidas, sendo que o King e o colecionador são os únicos que realmente acompanhamos. Infelizmente, como nunca vimos qualquer demonstração de poder do King que fosse minimamente digna de um titã, o título de número 1 fica pra criança mais brincalhona de todas, o colecionador. Os colecionadores são poderosas entidades cósmicas que colecionam seres vivos de alguns planetas e os preservam pela eternidade, destruindo o planeta no processo. Seus poderes mágicos ilimitados permitem que eles façam isso o universo afora, e o único counter para essas habilidades é a magia dos titãs, que anula os seus poderes e os enfraquecem. Foi o que aconteceu com o colecionador no passado ao ser enfraquecido e aprisionado em um espelho enquanto ainda era uma criança. Preso nessa dimensão do espelho, o garoto não podia afetar o mundo físico, mas podia assumir uma forma de sombra para conversar com quem quisesse ou mudar a própria forma. Após ser libertado, como não havia mais titãs no mundo, o colecionador mostrou todo o seu potencial indisputável. Mesmo uma criança, a magia e força dessa jovem entidade superam até mesmo a forma monstruosa de Belos, já que com uma única mão, o colecionador já foi capaz de aparar um ataque do monstro e lançá-lo para longe. Seus poderes mágicos incluíam teleporte, invadir os sonhos das pessoas, mudar de forma, transformar pessoas em brinquedos, voar, conjurar fitas mágicas e mudar de tamanho. E talvez um dos seus feitos mais impressionantes foi sua telecinese, que só com o movimento de um dedo conseguiu mover a lua de lugar. É importante lembrar que o colecionador também não atingiu seu potencial máximo por ser só uma criança. E caso fosse uma entidade adulta, seus poderes seriam ainda mais assustadores. Vamos esperar que ele mantenha essa sua mentalidade brincalhona e divertida quando se tornar um adulto. Apenas um show, rapaziada. Eu estou assistindo apenas um show. Não vou poder ver isso aqui, tá? Vai ser spoiler. Eu já terminei a primeira temporada de apenas um show. Caso vocês queiram ver, tá aqui nos cards. Ou vou deixar o primeiro link fixado. É no Animarcel pra vocês assistirem. Tem a primeira temporada de Sakamoto Days e a primeira temporada de apenas um show. E vai começar a sair Attack on Titan, tá? Então isso aqui eu vou pular porque disseram que vão patrocinar as 8 temporadas pra mim assistir. Esse sim foi um desafio. Os Simpsons está longe de ser um programa onde o power scale importa, sem falar que todos os personagens são apenas humanos ou animais normais, e eles mal fazem qualquer uso da Tom Force. Então, se qualquer coisa não humana surgisse no universo dos carinhas amarelos, essa coisa automaticamente já poderia ser considerada a mais forte de todas. E foi com esse mérito que os aliens Kang e Kodos entraram para nossa lista. Eles são aliens nativos do planeta Rigel 7, e quase sempre a dupla é a principal antagonista dos episódios
episódios especiais de Halloween da série. Assim como toda raça alienígena que protagoniza histórias de terror, Kang e Kodos possuem uma tecnologia muito superior à dos humanos, que permite a eles trocar de forma com humanos, viajar no tempo e até observar qualquer ser vivo do planeta, mesmo que estejam a salvo em sua nave no espaço. Se quisessem, os dois poderiam até destruir o universo com seu equipamento, mas esse não é o objetivo deles. Tudo que a dupla mais anseia é escravizar toda a humanidade. E por que eles querem escravizar os humanos? Não sei, coisa de alienígena de terror. Infelizmente, isso é tudo que temos a respeito de Kang e Kodos, já que suas habilidades não são tão exploradas e a própria série não os leva a sério. Mano, eu pensei que ele ia falar o Bart, tá ligado? Porque tem uma cena do Bart que, mano, ele parece o diabo, mano. Como qualquer outra coisa no universo dos Simpsons. Então, a dupla se torna escolhida para ocupar a lista. Porém, como o próprio Deus cristão também se mostrou um personagem recorrente em alguns episódios dos Simpsons, vamos deixar ele aqui como uma menção honrosa. Se você gostou desse vídeo e gostou... Rapaziada, se vocês quiserem que eu traga mais vídeo do Ultra Nerd, deixa aqui nos comentários, tá? Se fortalece pra caramba, se inscreve, ativa o sininho, compartilha pra geral, que isso ajuda muito o canal. Um beijo a todos vocês, e depois que eu terminar as 8 temporadas e apenas um show, eu venho pra assistir pra ver qual pessoal. Eu já vou ter sabendo já, né, rapaziada? Então, beijão pra todos vocês, fiquem com o Papai do Céu e vamos nessa, falou e...